Olá, meu nome é Bruno, eu sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica e hoje vou falar para vocês sobre sistemas motores. E antes de começar a falar sobre os sistemas motores, lembrar a todo mundo que todos os direitos de imagem estão reservados à Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, blá blá blá, aquela coisa toda. Vamos lá. Quando a gente vai contar um pouquinho a história do controle motor, da pesquisa sobre o controle motor, é bom lembrar um pouquinho uma dupla de pesquisadores, do século XVIII ao século XIX, que fez uma pesquisa sobre o mapeamento do córtex de cachorros, que inspirou o Penfield a, a fazer a mesma coisa com humanos, com seus pacientes. E o que ele fazia? Vocês podem observar aqui no vídeo. Ele, não é ele, obviamente, né? Mas isso aqui é um procedimento comum até em neurocirurgia, para você fazer um mapeamento de qual região vai ser afetada com uma cirurgia, com uma retirada de um tumor, alguma coisa. Então você faz um estímulo no córtex e quando você vai fazendo um estímulo no córtex, você muda o potencial de ação daqueles neurônios, aquele grupo de neurônios, e você vê a emergência de algum comportamento. Então, se for no córtex motor, você consegue ver alteração do comportamento motor, né, do movimento dos membros ou de algum músculo do corpo daquela pessoa que está tendo o córtex estimulado dessa forma, tá? E aí, fazendo todo esse mapeamento, o Penfield ele acabou descobrindo uma região que a gente depois foi chamada de córtex motor primário. O que seria o córtex motor primário? Essa é uma região que a gente chama de área de Brodmann 4, tá? Que é a área 4 de Brodmann, que ele é todo organizado topograficamente em cada região muscular. Então, se você fizesse um estímulo em diferentes partes do seu córtex motor primário, você vai acertar grupos de neurônios que estimulam músculos específicos do seu corpo. E é interessante, então, você tem um mapa do seu corpo, ele é topograficamente bem organizado, fazendo um mapa do seu corpo no córtex motor primário, pegando cada músculo específico do seu corpo, tá? E as lesões nessa região, no córtex motor primário, abole, destrói, atrapalha completamente, ele abole completamente a contração muscular de alguns estímulos, de alguns músculos específicos. Então, se você tem uma lesão numa área específica, você perde o movimento da mão. Se você tem outra área específica, uma lesão em outra área específica, você perde o movimento da perna e assim por diante. Então, você tem todo um mapeamento do seu corpo no córtex motor primário. E aí, fazendo esses estímulos no córtex motor primário, a gente observa que nessa região, por exemplo, na parte medial, que seria essa parte do córtex aqui, a gente tem músculos do pé, músculos do tronco, músculos da mão, os músculos da face, né, da língua, intraabdominal. Então, nós temos músculos diferentes que são controlados, né, que recebem projeções de neurônios nessa região de cá, nessa região de cá, nessa região de cá. E, obviamente, as regiões onde tem mais músculos, mais unidades motoras, como falei na aula de contração muscular, quanto mais unidades motoras nós tivermos, mais pequenos músculos nós tivermos, ou seja, unidades motoras pequenas, mais neurônios a gente vai precisar no córtex para que organize, para que leve a contração muscular de neurônio específico, de músculo específico. Se a gente pensar que tem muitos grupos independentes de músculos nessa parte da mão, eu preciso de circuitos para ativar esse músculo, esse músculo, esse músculo, esse músculo, esse músculo, não é? E a mesma coisa da face, fazer esse. Então, várias partes diferentes do seu rosto também. Então, para isso, como a gente tem circuitos para cada grupo muscular diferente, nós temos uma representação maior, a gente precisa de uma área maior de representação de músculos do rosto ou até da mão, quando a gente olha no nosso córtex motor. E como isso funciona mais ou menos para levar à ativação do córtex? Se a gente observar bem, a gente tem sim, imagina só aqui é a região do córtex auditivo, essa parte temporal de cá. Essa parte occipital é o córtex visual primário. Então, nós temos o córtex auditivo primário, o córtex visual primário. Então, todas as informações auditivas e visuais são recebidas nessa região. E, obviamente, aqui mais ou menos na região do córtex associativo, nós temos integração de vários desses estímulos. Tá? Então, essa parte do córtex parietal posterior recebe essas informações, integra todas as informações que nós temos sensoriais e envia essas projeções, são enviadas para a região do córtex frontal pré-frontal dorsolateral, que é uma região de tomada de decisão, então a gente recebe essas informações para tomada das nossas decisões.
que leva à emergência da tomada de decisões, e aí a gente chega nessa região do córtex pré-motor. A região do córtex pré-motor é uma região que eu vou explicar para vocês que está envolvida com o início do movimento, tá? E também a região do córtex motor suplementar, que é aqui em cima também, que está envolvido com planejamento ou sequência de movimentos. E temos a região do córtex motor primário, que é a região onde esses neurônios motores enviam projeções para a medula para ativar neurônios motores alfa que levam à contração muscular. Então, como eu falei da aula de contração muscular. Então, esses neurônios de cá são os que enviam projeções lá para o neurônio motor alfa, né, que vai levar à contração muscular, tá bom? Quando a gente pensa numa atividade, né, a gente vai pensar em todo esse circuito motor, sistema motor, nós temos a área parietal aqui que envia projeção para as regiões frontais, então tanto para o córtex pré-frontal dorso lateral para tomada de decisão, quanto para o córtex pré-motor para início de movimento. A região motora suplementar também recebe essas informações sensoriais que levam a sequência de movimento, a mexer os dois lados do corpo, por exemplo, e também depois envia para a região motora primária, que vai levar à contração muscular. Seguindo, então, a área pré-motora é uma região então, que ela tem o controle de movimentos proximais, para projetar o braço para o alvo, então para o início do movimento. Recebe o principal input de córtex parietal posterior, como eu mostrei para vocês. Envia projeções para o tronco cerebral também. Controla a fase iniciais de orientação do corpo e do braço em direção ao alvo, e a lesão dessa região leva à incapacidade, por exemplo, de tocar piano, porque ele não vai iniciar os movimentos, vai ter dificuldade para iniciar movimentos e ter uma sequência de movimentos, tá bom? E o que é interessante nesse trabalho, por exemplo, nessa pesquisa, é que eles colocaram eletrodos direto no córtex pré-motor desses macacos, e aí a gente vê aqui uma sequência, uma frequência baixa de sinalização de potencial de ação tônica, né, que fica pá, 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 nessa região. Quando você chega e coloca uma tarefa para esse macaco e você treina o macaco que quando essa luz aqui acender, ele vai ter que apertar esse botão, ou quando essa luz acender, ele tem que apertar esse botão, na hora que ele recebe o estímulo de instrução de qual botão ele vai ter que apertar, a partir do momento que ele tem um estímulo visual, a região visual, obviamente, vai integrar essa informação tal, e vai enviar, então, para a área pré-motora. Assim, a partir do momento que tem esse estímulo, a área pré-motora, então, ela é hiperativada. Tá ficando... Entendeu? Aí o que acontece? Na hora que tem essa hiperativação dessa região, então ele vai ter o início do movimento. Então a área pré-motora vai ativar, levando então ao início do movimento. Quando ele leva o início do movimento, aqui ó, tem um gatilho, tá, na hora que ele começa o movimento, ele começa pá, 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 ou seja, é uma atividade tônica, maior frequência de quando ele não tinha nenhuma informação, mas agora já iniciou o movimento, ele não tem mais a hiperativação, uma superativação da área motora, da área pré-motora, tá vendo? Então a área pré-motora, quando ela é ativada, vai levar ao início do movimento. A outra região que a gente estava falando é a área motora suplementar, que é essa parte de cá. Então, eu já falei aqui da área motora primária, né, para vocês. Aí já falei agora da área pré-motora, agora eu vou falar da área motora suplementar. A área motora suplementar para programação para iniciar sequência motora e coordenação de movimentos bilaterais. Então, para você bater palma, você precisa ativar a área motora suplementar, senão você não consegue bater palma, tá? Por exemplo, se uma pessoa tem uma lesão na área motora suplementar, nesse caso do macaco, em que ele tem uma tarefa que ele tem que colocar o dedo em cima de um buraco, empurrar uma noz, uma semente, para coletar com a mão direita dele, a noz embaixo, ele não consegue sequenciar, ele não consegue organizar o movimento dos dois lados, então ele coloca os dois dedos em cima para colocar o dedo para empurrar a semente, ou ele coloca as duas mãos embaixo. Se uma pessoa tem uma lesão dessa, por exemplo, no córtex motor suplementar, ela não consegue bater palma, ela tem dificuldades para sequenciar o movimento para bater palma. Tá? Então, e ele, como eu falei, ele é muito importante então para essa sequência de movimentos e para planejamento desse movimento todo. E o que é interessante quando a gente vai pensar sobre o assunto é o que acontece quando nós estamos imaginando o movimento, né?
A imaginação do movimento acontece porque ativa a área do córtex motor suplementar e um pouquinho do pré-motor. Então a gente tem aqui ó, o córtex motor primário, nós temos aqui o córtex motor suplementar e nós temos o córtex pré-motor aqui. Quando nós pedimos para uma pessoa fazer um movimento, só esse movimento aqui, ó, é um movimento simples de flexão do dedo, nós temos ativação, obviamente, do córtex somatosensorial, que é a região que pega informação do fuso muscular, a informação do órgão tendinoso de Golgi e tal, então ele vai recebendo essa informação da própria percepção. E ao mesmo tempo ele tem a ativação do córtex motor primário, que ele vai levar esse movimento simples. Agora, se eu pedir para fazer um movimento de sequência de dedos, como eu estou fazendo aqui para vocês, o que acontece? Eu tenho ativação, obviamente, da parte somatosensorial, que é a parte da própria percepção, tem ativação do córtex motor primário, que senão não tinha ativação do neurônio motor alfa na medula, e, obviamente, por fazer essa sequência, eu tenho ativação do córtex motor suplementar. Agora, se eu parar e ficar imaginando essa sequência desse movimento que eu estava fazendo, eu vou ativar somente o córtex motor suplementar. Por quê? Eu não tenho ativação do córtex motor primário porque não levo a movimento, não levo a contração muscular, só estou imaginando. Então, a ativação só do córtex motor suplementar leva só à imaginação do movimento. Além disso, nós temos também o córtex parietal superior. O córtex parietal superior é aquela região anterior que eu mostrei, que era do lado do córtex somatosensorial, e ele proporciona informação visual para movimentos dirigidos a metas, então ele integra essa informação do córtex visual primário, ele vai integrar essa informação para fazer aquele movimento, direcionar aquele movimento para a informação visual. O córtex parietal, aí tem uma coisa que é interessante, que é o córtex parietal esquerdo, eu sei que vocês estão enxergando na direita de vocês, mas vocês estão entendendo o que eu estou mostrando, no lado esquerdo, está envolvido, especializado para integrar informações da linguagem. Então, a parte da linguagem emerge, a nossa linguagem emerge da atividade do córtex, do córtex parietal esquerdo. Já no córtex parietal direito está envolvido mais com a integração de informações espaciais. Então, nós temos uma especialização de hemisférios nesse caso. Tá? E aí o que é interessante em relação à linguagem, porque a linguagem é muito bem estudada, nós temos então aqui a córtex parietal, aqui nessa região, recebendo a integração de informações visuais e outras informações auditivas todas, do córtex auditivo primário aqui, por exemplo. Essa informação integra essas informações visuais e auditivas, a gente chama de visual da linguagem e auditivo da linguagem, integrou nessa região nós chamamos de área de Wernicke, a área de Wernicke integrando essa informação com outras regiões que estão envolvidas com a linguagem, acaba enviando projeções e informações então para o córtex, para a área de Broca, tá? Que é a área de Broca, que é um córtex motor, e a área de Broca, ela ativa os neurônios da área de Broca, eles ativam e levam à contração de músculos da face, ou debaixo da língua, genioide, vários músculos que estão envolvidos com a linguagem, né? Com a sequência de linguagem. Bom, obviamente, no córtex ele tem todas as funções, vocês estão vendo que ele é simplificado aqui, obviamente, nós temos áreas pré-motoras, suplementar, motor primária, né? Da área de linguagem, tudo. Mas é interessante que o movimento, né, ele é muito importante para a vida. Então, a gente tem que ter movimentos. A seleção natural selecionou indivíduos que tivessem sequência fina de movimento, uma organização de movimentos mais elaborada. E uma das regiões que acaba aparecendo durante a evolução também a gente chama de núcleos da base. E os núcleos da base, eles ficam literalmente bem na base do cérebro mesmo, eu vou explicar para vocês melhor. E ele é formado pelo núcleo caudado e putamen, que forma o que a gente chama de estriado, globo pálido, núcleo subtalâmico e substância negra, ou substância negra. Como que acontece? Basicamente é o seguinte, imagina só, eu tenho o córtex pré-frontal, eu tenho a área 6, que é a área de Brodmann 6, que é o córtex pré-motor e motor suplementar, a área de Brodmann 4, que é o motor primário, e nós temos o córtex sensorial, tá bom? Então, na hora que eu recebo informação do córtex sensorial, do córtex motor pré-motor e motor suplementar e do pré-frontal, eles enviam projeção para o núcleo da base. E os núcleos da base enviam projeção de volta para a área pré-motor e motora suplementar.
Então, isso aqui a gente chama de alça motora, tá? Tanto uma via direta quanto indireta, do que a gente chama de alça motora. É uma duplicação, são dois caminhos que levam à parte motora, tá? É uma duplicação de uma função. Então a gente vê, por exemplo, o córtex motor suplementar, pré-motor, área motora primária, todas elas integram uma a outra. E nós temos essa alça a mais, essa coisa a mais, essa repetição no cérebro em relação ao movimento, tá? Ao comportamento motor. Então, o núcleo da base é essa alça motora de cá. Quando a gente pensa, então, nessa parte, se a gente faz um corte no cérebro, nessa região bem aqui medial, nós observamos, então, nós temos o núcleo do tálamo, tudo isso aqui é o núcleo da base, tá? O núcleo caudado, nós temos o putame, esses dois aqui formam o que a gente chama de estriado, tem o globo pálido externo, o globo pálido interno, nós temos o núcleo subtalâmico, substância negra, tudo isso aqui nós chamamos de núcleos da base. E quando a gente faz um circuito, para desenhar o circuito mesmo fisiológico desse aspecto, nós temos então as regiões corticais, né? Então aqui o córtex motor, córtex pré-motor, córtex frontal, córtex pré-frontal, todos eles enviam projeção, e essa projeção, nessa parte aqui mais simplificada, para não ir direto aqui, essas regiões enviam projeções para o putamen. Então, o putamen, lá no estriado, ele recebe a primeira projeção. E aí que começa a ficar um pouquinho complicado. Eu vou quebrar aos pouquinhos, tá? Isso aqui é uma atividade excitatória. E ela ativa um neurônio do putamen, que ele é inibitório, ele libera GABA, tá? Então, ele ativa um neurônio inibitório no putamen. O putamen envia projeção para o globo pálido interno, que é inibitório. Então, o córtex ativa o inibitório e o inibitório inibe o inibitório. Menos com menos dá mais. Você lembra disso, alguma matemática. Então, o que acontece? O neurônio do córtex ativa o neurônio inibitório no putamen, que libera GABA no terminal sináptico lá no globo pálido interno, que tem projeção para o tálamo. Do tálamo, ele vai enviar projeção para o córtex pré-motor, tá bom? Então, essa alça motora, ela funciona então. Esse neurônio no córtex ativa o putamen libera GABA, ele inibe o globo pálido inibido, ele para de liberar GABA aqui no tálamo, o tálamo ativa então o córtex pré-motor, tá bom? Além disso, a gente tem mais redundâncias aqui toda, nós temos uma sintonia fina da frequência de potencial de ação, também por causa dos neurônios que estão no substância negra, que liberam dopamina, nesse caso a dopamina, liberam dopamina no putamen e aí ele faz uma ativação do putamen. Então, enquanto esse aqui ativa o putamen, esse aqui também ativa o putamen, esse neurônio do putamen, ele é inibitório, ele vai ficar cada vez mais forte para inibir o neurônio do globo pálido interno. Só que se a gente fosse parar, né, lógico, não é bem assim, mas só para entender um pouquinho, esse neurônio ia ficar muito inibido, né? Então ele não ia conseguir ativar nada, não ia conseguir liberar nada aqui. Então, o estriado ele acaba liberando aqui glutamato, que leva à ativação dos neurônios inibitórios no globo pálido interno. Então, ativando aqui, ele consegue compensar a inibição, o excesso de inibição que esse aqui tem. E aí, ele acaba tendo pelo menos um pouquinho de inibição desse neurônio no tálamo para levar à ativação do córtex pré-motor, tá bom? Então, isso aqui nós chamamos de alça motora. E vocês podem observar que esse neurônio envia projeção para cá, tá? Então, o córtex pré-frontal ativa o córtex pré-motor e, além disso, ele ativa dessa forma de alça motora essa região de cá também, tá bom? E ele tem toda uma sintonia fina pelo estriado e pela substância negra, tá bom? Bom, quando a gente vem aqui, a gente começa a entender um pouquinho dos problemas por trás disso. Uma delas, uma doença da alça motora, é a doença de Parkinson. Quando a gente olha a doença de Parkinson, se a gente olhar a substância negra, quando ele está escurinho assim, quer dizer que tem muitos neurônios. Quando a gente faz um corte na substância negra de pacientes com doença de Parkinson, eles têm poucos neurônios aqui. Eles têm uma morte neuronal, uma diminuição de projeção de neurônios, tem toda uma alteração morfológica gigante
nessa regiãozinha da substância negra. Então, se a gente for pensar, essa região aqui, ó, a substância negra, ela para de funcionar, ela para de liberar dopamina aqui. E se ela para de liberar dopamina, o putamen ele fica menos ativo, o neurônio do putamen fica menos ativo. Se ele fica menos ativo, ele libera menos GABA aqui. O neurônio do globo pálido, se ele não tem tanta inibição por GABA, ele fica mais ativo. Se ele fica mais ativo, ele libera mais GABA aqui. Esse neurônio do tálamo ele fica mais inibido e ele não ativa tão bem os neurônios do córtex pré-motor. Tá? Então, essa é a alça motora. E aí, obviamente, a pessoa tem toda uma dificuldade, né, para se movimentar, ela tem um tronco curvado, ela tem menor movimento dos braços, os passos são curtinhos, tá? Ele tem uma rigidez, um tremor, então tem toda uma alteração forte só pela morte desses neurônios na substância negra, atrapalhando a alça motora. Para vocês verem como é que a alça motora é uma redundância importante é uma gambiarra interessante para a manutenção desse tônus, desse movimento fino. Poderia ter outras formas, mas a evolução acabou levando para esse lado redundante, meio maluco. E aí que a gente olha aqui então o córtex pré-motor de novo, fazendo um novo resuminho desse esquema. Córtex pré-frontal, na verdade, via projeção então para o putamen, também da substância negra. Aí aqui a gente tem duas vias, que é legal de observar. Tem uma via direta, que vai direto para o globo pálido interno, que envia para o tálamo e vai para o córtex pré-motor. E tem uma via indireta, que vai para o globo pálido externo, que ativa o globo pálido interno, que faz esse mesmo caminho de cá, tá bom? Então ele tem esses dois caminhos aqui. Além disso, quando a gente tem então morte de neurônios da substância negra, ele para de esses neurônios, mesmo com receptores dopaminérgicos, não tem liberação de dopamina, que vocês veem que tem receptor e tem dopamina, no de cá tem receptor, mas não tem dopamina. Aí o que acontece? Você não tem liberação de dopamina, essa região do putamen fica com alteração da sua atividade, tá? E aí o que é estranho o que acontece é que se você toma a L-Dopa, que é um medicamento, você ativa esses receptores. Então a pessoa melhora os sintomas. O problema é que esses receptores eles acabam se adaptando e a pessoa vai ter que aumentar o medicamento, a L-Dopa e tal, então a levodopa fica complicada, não é uma doença fácil de ser tratada, tá bom? E o que acontece na doença de Parkinson? Primeiro a gente tem morte então de neurônios dopaminérgicos, substância negra, aumenta o tremor, né? Tem o tremor, rigidez, vou deixar passando o vídeo para vocês observando, tem tremor, rigidez do comportamento, vocês podem observar essa senhora, ela está com uma rigidez do comportamento motor aqui na parte do tronco, mas ela tem o movimento das suas mãos, bradicinesia, que são movimentos lentos, a paciente ela acaba tendo movimentos lentos, acinesia, ela tem dificuldade para iniciar esses movimentos, vocês vão observar que ela vai ter dificuldade para se levantar, postura de equilíbrio totalmente alterada, com um curvamento da sua postura, e levodopa e agonistas dopaminérgicos recuperam um pouquinho desses sintomas, apesar de, como eu falei, tem uma adaptação dos receptores. Reparem só, ela tem dificuldade para levantar, aí, um pouquinho, tenta uma vez, tem mais uma vez, a cinesia. Agora ela vai levantar, levantou. Vocês vão observar um movimento lento, né, a bradicinesia. E agora a gente vai observar aí o caminhar, o passo, né, dela é bem curtinho. E a postura curvada da paciente, tá vendo? Ela então tem, e o tremor constante dos braços. E o passo curtinho, tá bom? Outra doença também da área motora dos sistemas motores, a doença de Huntington. Doença de Huntington é um acúmulo da huntingtina. Huntingtina ela faz parte da secreção na verdade, endocitose. Então, para recuperar, por exemplo, neurotransmissões, nós temos um sistema de clatrina que puxa toda a substância que aquela célula vai pegar, no caso do neurotransmissor, pode ser o próprio do neurônio, pode ser o próprio neurotransmissor. Então, a clatrina acaba puxando e a huntingtina é uma das proteínas que ajuda nessa homeostase do neurônio, tá?
O que acontece? Mas se a huntingtina tem alguma mutação, uma sequência de vários aminoácidos, o que acontece é que a huntingtina ela começa a ficar disfuncional e aí começa a levar à morte daqueles neurônios. E são neurônios do putamen. Né? Eu mostrei para vocês, em relação ao Parkinson, que a substância negra para de funcionar e aí ele atrapalha a atividade do putamen. No caso do Huntington, ele tem neurônios, morte neuronal do putamen e aí essa alça motora fica completamente alterada. Atividade da alça motora. A gente pode observar aqui nessa paciente, a herança genética é autossômica, dominante, tá? Da Huntington. This 62-year-old woman with Huntington disease has a 5-year history of chorea, progressive dysarthria, and dysphagia. Note the irregular Rigidez gait. e postura incomum. Ó, reparem só como ela tem dificuldade de caminhar. Expressão facial anormal, dificuldade de mastigação e de engolir. E é tratado com antipsicóticos através do sistema dopaminérgico, né? Então é tratado com antipsicóticos. Vocês podem observar a dificuldade dela caminhar, ela como se tivesse uma doença dançante, tá? Triste o paciente, depois leva até depressão, tem várias coisas que atrapalham para o paciente. E para finalizar, o sistema motor, como eu falei, a gente começou falando dessa parte de cá na aula, né? Da córtex pré-frontal, a área pré-motora, a área motora suplementar, a córtex motor primário e a área sensorial que eu falei para vocês. Um pouquinho agora antes, né? A gente acabou falando da alça motora, dos núcleos da base, e agora eu vou falar do cerebelo, que ele vem para esse outro lado de cá, também na modulação motora. Lembrando que o sistema motor ele é muito importante para a gente sobreviver, então tem todo um mecanismo evolutivo por trás do movimento para levar esses movimentos finos, né? Bom, lembrando então o cerebelo é muito interessante porque ele tem uma alta densidade de neurônios, 1/10 do volume, tá, do cérebro, mas 50% do cérebro todo, 50% dos neurônios do cérebro todo estão no cerebelo, apesar de ser só 10% do volume, e está envolvido muito forte na execução de movimentos planejados. Então, o que acontece? Obviamente, lembrando aqui também, o cerebelo, as projeções, todas as regiões enviam projeções para o cerebelo acaba integrando essas informações e envia de volta, mas não para a área pré-motora e motora suplementar, mas direto para a área motora primária, tá? E é importantíssimo para esses movimentos finos. Então, o cerebelo, quando a gente olha, ele acaba sendo dividido em 3 partes diferentes partes anatômicas. A parte espinocerebelar está envolvida com coordenação muscular, ele envia projeções para a medula espinhal também, núcleos do sistema motor descendente. A parte cérebro-cerebelo, modulação de atividade voluntária e memória procedural, núcleo pontino, núcleo denteado, são as regiões que recebem projeções. O que é interessante, então, é uma memória procedural, memória de movimentos, tá? Está envolvido, muito fortemente envolvido na memória de movimentos. E a região vestíbulo-cerebelo, que é a manutenção do equilíbrio e movimento dos olhos, canais semicirculares. Então, está envolvido muito com o trato vestíbulo, ele envia projeções para o trato vestíbulo espinhal. Então, ele está envolvido bastante com equilíbrio. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas lesões do cerebelo, o que eles levam, o que eles causam, tá? Então, uma lesão, por exemplo, na parte da coordenação, da espinocerebelar, ela leva à falta de coordenação motora. Esse paciente, por exemplo, teve uma lesão parcial de um hemisfério do cerebelo, levando à alteração da coordenação motora. Então, ele tem um movimento dismétrico, como se fosse uma intoxicação por álcool. Reparem só esse paciente, que ele vai então levantar esse braço é algo que não tem, é do cerebelo que não tem lesão, e ele consegue encostar na ponta do nariz, que é um teste que a gente faz quando a gente está parado numa blitz, né? A gente não, tá? Eu não passo os testes, tô brincando. Olha só, agora reparem só que ele vai fazer com o outro braço, tá? Outro braço, que é o braço da parte do cerebelo que teve a lesão cerebelar, e reparem que ele tem dificuldade para manutenção, tá? Do tônus muscular e para encostar no próprio nariz. Vocês podem observar. Ele tem dificuldade para encostar no próprio nariz, ele vai esticar o braço novamente e novamente vai movimentar o braço para a ponta do nariz e ele tem dificuldade para encostar na ponta do nariz, tá bom? Então, uma lesão na parte dessa região cerebelar, da espinocerebelar, ele tem essa dificuldade motora, vocês podem observar.
Se o indivíduo tem uma lesão na parte na vestíbula cerebelar, ele tem alterações também na parte de coordenação, mas principalmente de equilíbrio. Reparem só no caso desse Okay, let me paciente, see you walk que a ele vai little tentar bit. caminhar e ele tem os passos como se ele tivesse alcoolizado. É lógico que ele não está alcoolizado, ele Okay, teve uma lesão turn, cerebelar. Agora reparem só a that's dificuldade dele nice. caminhar. Come walk towards me. Ele abre passada, ele abre as pernas para That's good. And aumentar turn, o centro de gravidade dele, né? Obviamente. back towards back. Bom, é isso que eu queria falar para vocês sobre sistemas motores. Gente, peço para vocês, esse momento vai passar, é rápido, rápido não, né? Mas a gente vai passar, a gente tem que se cuidar. Fiquem em casa e se cuidem bastante, tá bom? E a gente se vê logo, logo. Beijo para vocês.